Marcos estacionou o carro na frente da casa, sentindo o peso da decisão de se mudar. A casa, uma construção antiga e isolada, se erguia em meio ao campo, cercada de árvores retorcidas. Era o tipo de lugar que inspiraria qualquer um a escrever uma história de fantasmas, ou, no seu caso, a tentar deixá-los para trás. Ao abrir a porta da frente, o ar pesado o envolveu como se fosse bem-vindo, mas uma sensação de desconfiança o incomodou de imediato. Era como se algo na casa o estivesse observando desde o momento em que cruzou a soleira. Ele afastou a sensação com um suspiro, mas conforme percorria os cômodos, essa impressão só aumentava. Tudo estava bem conservado, embora tivesse o cheiro de abandono e uma camada de poeira cobrisse as superfícies. O que mais chamou sua atenção foram os espelhos. Eles estavam por toda parte. Espelhos grandes em molduras ornamentadas, espelhos simples em corredores estreitos, espelhos de mão abandonados sobre prateleiras. Cada cômodo tinha ao menos um espelho, estrategicamente posicionado para capturar todos os ângulos, como se tivesse sido planejado para que nada na casa escapasse ao olhar de quem estava refletido. Naquela primeira noite, após guardar suas coisas e tentar se acomodar, Marcos se sentiu estranho. A sensação de estar sendo observado era persistente, mais intensa do que ele esperava. Ele decidiu explorar o corredor principal, onde havia um grande espelho ao lado da escada. Era um espelho alto, quase do tamanho de uma porta, com uma moldura esculpida em detalhes que lembravam rostos humanos, com bocas e olhos torcidos em expressões de sofrimento. Quando passou por ele, um arrepio subiu por sua espinha. Ele achou que havia visto uma figura atrás de si, uma criança, chorando, os olhos úmidos de lágrimas. Marcos se virou, mas o corredor estava vazio. Olhou novamente para o espelho, mas agora apenas seu próprio rosto estava ali, pálido e confuso. Ele tentou sorrir, dizendo a si mesmo que estava cansado e que a solidão do novo lar o estava afetando. No entanto, a imagem daquela criança o perturbou profundamente, uma lembrança fantasmagórica que ele não conseguia afastar. Subindo as escadas para dormir, Marcos fez questão de não olhar para os espelhos. Mesmo assim, tinha a sensação de que algo estava à espreita, de que ele havia sido visto e, pior ainda, de que ele havia visto algo que nunca deveria ter visto. Nos dias que se seguiram, Marcos tentou ignorar o episódio com o espelho no corredor, mas a imagem da criança chorando continuava a persegui-lo. Durante o dia, ele organizava suas coisas e se distraía explorando os arredores. À noite, no entanto, a casa parecia tomar outra forma. Tudo ficava mais silencioso e intenso, e os espelhos o deixavam inquieto. Numa dessas noites, quando o vento frio começou a soprar forte lá fora, Marcos decidiu passar um tempo na sala de estar para tentar se acalmar. O espelho da sala era menor e menos decorado do que o do corredor, mas estava inclinado de forma que ele conseguia ver quase toda a sala refletida. Ele se sentou no sofá, mas, ao desviar o olhar para o espelho, algo estranho aconteceu. Marcos viu duas figuras refletidas, bem atrás de si, um homem e uma mulher, envolvidos em uma discussão acalorada. Ele piscou, achando que sua mente lhe pregava uma peça, mas as figuras continuaram lá, debatendo, gesticulando violentamente, como se estivessem presos naquela cena de raiva. Ele notou que o homem levantava o punho, enquanto a mulher parecia suplicar alguma coisa, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Ele se deu conta, num misto de choque e tristeza, de que aquela cena não era completamente desconhecida. Era uma representação dolorosa das brigas entre seus pais, lembranças que ele havia se esforçado para enterrar. Ele tentou desviar o olhar, mas, como se o espelho tivesse vida própria, a imagem continuou ali, forçando-o a encarar aquilo que ele havia evitado por tantos anos. Quando ele se virou para ver a sala ao seu redor, o espaço estava vazio. Nada além de sua própria sombra se projetava nas paredes. Contudo, ao olhar novamente para o espelho, a cena estava lá, congelada, como uma fotografia antiga, em que o grito de desespero da mulher parecia sussurrar algo inaudível. Sentindo o coração disparar,
Ele levantou-se rapidamente e saiu da sala, procurando uma distância segura daquele reflexo. Foi até o escritório e abriu o laptop, começando a pesquisar sobre a casa. Pouco tempo depois, descobriu relatos perturbadores sobre os antigos proprietários. Moradores anteriores também haviam mencionado estranhas visões nos espelhos, cenas que pareciam refletir traumas pessoais. A princípio, Marcos tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez a casa tivesse uma energia residual, alguma coisa que estimulasse lembranças dolorosas, ou até uma influência psicológica. Ele se recusava a acreditar em algo sobrenatural, mas a imagem da criança e da discussão ficavam cada vez mais difíceis de ignorar. Exausto e perturbado, ele decidiu ir para o quarto. Enquanto subia as escadas, lançou um último olhar para o espelho do corredor, temendo que algo mais fosse aparecer. Mas, dessa vez, o espelho refletiu apenas seu próprio rosto, uma expressão marcada pelo medo e pela confusão, enquanto ele tentava se convencer de que era tudo produto de sua mente. Entretanto, no fundo, ele sabia que algo muito mais sombrio o aguardava. Marcos já não conseguia ignorar os espelhos. A cada noite, eles pareciam revelar algo novo, algo perturbador que ele se esforçava para esquecer. As visões haviam se tornado frequentes, e cada novo reflexo trazia uma cena ainda mais dolorosa, fazendo reviver experiências enterradas há anos. Ele tentava distrair-se durante o dia, mas o medo persistia, e a casa, com seu silêncio e sombras, parecia conspirar para que ele não esquecesse. Em uma dessas noites, enquanto caminhava pelo corredor, um espelho menor, próximo à porta do quarto, chamou sua atenção. Ele sentiu um impulso inexplicável de olhar diretamente para ele, como se alguma força invisível o estivesse puxando. Quando fixou o olhar, viu uma cena que congelou seu sangue, seu próprio reflexo, mas não o homem adulto que ele era agora. No vidro, ele viu a si mesmo, ainda criança, escondido em um canto, chorando em silêncio, como costumava fazer nas noites de brigas de seus pais. A imagem era tão vívida e perturbadora que ele sentiu o desespero da criança refletida. O menino no espelho olhava para ele com olhos cheios de medo, como se o acusasse de algo. Marcos afastou-se, mas a cena permanecia nítida, gravada em sua mente como se estivesse sendo forçado a revivê-la. O peso daquela visão o esmagava, despertando uma dor antiga que ele havia tentado reprimir a todo custo. Dominado pelo impulso de entender o que estava acontecendo, ele decidiu pesquisar mais sobre a casa e sobre o que teria levado outras pessoas a deixá-la. Nos arquivos do histórico da propriedade, Marcos encontrou registros confusos e perturbadores. Moradores anteriores, aparentemente, passaram por experiências semelhantes, relatando visões angustiantes nos espelhos. Alguns descreviam os espelhos como armadilhas de memórias, objetos que aprisionavam fragmentos das vidas de quem ali habitava. Aos poucos, ele começou a acreditar que a casa tinha, de alguma forma, a capacidade de revelar as memórias mais sombrias de seus habitantes, como se os espelhos fossem portais para os traumas do passado. No entanto, o que mais o incomodava era a sensação de que os espelhos não apenas refletiam suas memórias, mas absorviam algo de sua própria essência, como se quisessem mantê-lo preso naquele ciclo de dor. Ainda assim, Marcos não se sentia pronto para fugir. Ele achava que, talvez, encarar os espelhos fosse a única maneira de finalmente se libertar dos traumas que o assombravam desde a infância. A cada visão, ele sentia uma mistura de terror e necessidade, como se estivesse sendo compelido a enfrentar todos aqueles ecos do passado. Naquela noite, antes de dormir, ele fez uma última tentativa de encarar o espelho ao lado de sua cama, esperando que, desta vez, não houvesse nada além de seu reflexo. No entanto, ao olhar, lá estava novamente sua versão infantil, parada e imóvel, olhando diretamente para ele com uma expressão de tristeza que fazia seu peito apertar. Marcos percebeu que não era apenas uma lembrança. Era quase como se aquela criança, aquele fragmento de seu passado, estivesse viva e presa do outro lado do vidro, esperando que ele a libertasse.
Sentindo-se exausto e emocionalmente abalado, Marcos caiu na cama, mas mal conseguiu fechar os olhos. Ele sabia que, enquanto estivesse ali, os espelhos continuariam refletindo tudo o que ele tentava esconder. E agora, a ideia de enfrentá-los parecia tanto uma ameaça quanto uma necessidade. A tensão estava insuportável. Marcos sentia que, a cada dia que passava, a casa lhe roubava algo. Cada nova visão o deixava mais enfraquecido, como se os espelhos absorvessem fragmentos de sua alma, aprisionando naquele ciclo de sofrimento. Naquela noite, ele decidiu que era hora de confrontar aquilo que o aterrorizava. Ele não podia continuar vivendo sob a sombra desses reflexos. Precisava encarar os espelhos, enfrentá-los, mesmo que isso significasse revisitar cada memória dolorosa de sua vida. Ele caminhou até o corredor, onde o maior dos espelhos, o que mais o perturbava, estava fixado. Ao olhar para o vidro, sua própria imagem parecia distorcida, quase irreconhecível, como se o espelho estivesse alterando seu reflexo. Então, as cenas começaram a aparecer mais intensas do que nunca. Marcos viu uma sucessão rápida de momentos dolorosos de sua infância, momentos que ele se esforçara para esquecer. A agressividade do pai, a ausência da mãe, as noites intermináveis de medo. Ele viu a si mesmo crescendo sob o peso desses traumas, tornando-se um adulto que carregava cicatrizes invisíveis. Cada imagem que surgia era um golpe em sua sanidade, como se o espelho o obrigasse a reviver tudo aquilo sem piedade. Num momento de desespero, ele levantou a mão, ameaçando quebrar o espelho, mas hesitou. Ele sabia que havia algo naquele vidro que não era apenas um objeto. Os espelhos pareciam vivos, guardiões silenciosos de seu passado e de todos que vieram antes dele. Quebrá-los poderia ser um alívio, mas também significaria perder parte de sua própria essência, como se uma parte dele estivesse presa ali para sempre. A dúvida o atormentava, mas o peso das visões tornou-se insuportável. Em um impulso irracional, ele pegou um pesado candelabro de bronze e, com um grito de fúria, arremessou contra o espelho. O vidro estilhaçou-se em milhares de pedaços e um estrondo ressoou pela casa, como se ele tivesse libertado algo aprisionado. Ao olhar para os fragmentos espalhados pelo chão, ele viu, em cada pedacinho de vidro, um fragmento de sua infância. Eram lembranças tristes, mas agora pareciam inofensivas, despidas de poder. A sensação de alívio foi quase imediata. Era como se, finalmente, ele tivesse se libertado do peso daquela casa e dos reflexos que o aprisionavam. No entanto, algo nele se sentia incompleto, como se uma parte de si tivesse se perdido junto com o espelho. Era um vazio incômodo, uma espécie de silêncio interno que ele nunca havia sentido antes. Na manhã seguinte, a casa estava imersa em um silêncio estranho, como se tivesse ficado à espera de algo que não veio. Marcos acordou se sentindo exausto e desconectado. Embora estivesse aliviado por ter destruído o espelho, havia um vazio perturbador em seu peito, uma sensação de que algo essencial se perderá junto com os fragmentos espalhados pelo chão. Ele se levantou e olhou ao redor. A casa parecia diferente, menos opressora, mas ao mesmo tempo distante, como se ele já não pertencesse mais a ela. Arrumou suas coisas em silêncio, decidido a deixar o local de uma vez por todas. Sentia que não havia mais nada para ele ali, e o vazio dentro de si parecia confirmar isso. Ao passar pelo corredor, onde o espelho quebrado deixará um espaço vazio na parede, ele evitou olhar para os pedaços de vidro. Havia uma tensão inquietante ali, como se os estilhaços ainda guardassem parte daquilo que ele tentava deixar para trás. Rapidamente, ele caminhou até a porta da frente e saiu da casa. No entanto, ao descer os degraus da entrada, Marcos não resistiu a um último olhar para dentro, como se algo chamasse de volta. A visão do corredor o fez estremecer. Mesmo sem o espelho, sentia a presença dos reflexos que haviam assombrado suas noites. Era como se uma sombra invisível o observasse. A casa mantendo um olhar inexpressivo e silencioso, esperando. Marcos balançou a cabeça e se afastou,
determinado a não olhar para trás novamente. Enquanto caminhava pela trilha que levava ao portão, ele passou por uma poça de água da chuva acumulada, onde viu seu próprio reflexo. Seu rosto estava pálido, mas o que o perturbou foi o olhar da imagem no reflexo, vazio, quase estranho, como se uma parte dele realmente tivesse ficado presa naquela casa. A sensação de estar incompleto o acompanhou durante todo o caminho de volta. Embora tivesse enfrentado seus traumas e os fragmentos de seu passado, era como se agora estivesse condenado a carregar o eco daquela experiência. Em algum nível profundo, ele percebeu que os espelhos não eram apenas objetos, mas uma conexão real com o que ele havia vivido, uma conexão que jamais poderia ser completamente desfeita. Marco seguiu em frente, mas a lembrança da casa, dos espelhos e dos fragmentos de si mesmo que ficariam para sempre ali nunca o abandonaria. Ele entenderá que enfrentar os reflexos de seu passado poderia libertá-lo, mas, ao mesmo tempo, deixava cicatrizes invisíveis, uma sombra constante que o acompanharia para sempre, como um pedaço de sua própria alma perdido entre os cacos do espelho.